No mês em que se comemora a consciência negra, eu convidei uma super autoridade no assunto, que é a Jacira Monteiro. Jacira, muito obrigada por ter Eu que aceito o agradeço. convite, de ter se disposto a vir aqui bater um papo comigo e compartilhar suas experiências, além disso, nos ensinar também sobre um assunto que é de seu total domínio. Eu estou super ansiosa para a gente começar a conversar. Prazer todo meu, amiga. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Bom, sem mais delongas, eu vou pedir para que a Jacira se apresente para nós. Por favor, Jacira. Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Jacira, sou natural de Guiné-Bissau, um país do continente africano, mas eu sou radicada aqui no Brasil desde os 7 anos de idade, tinha acabado de completar 7 anos. Sou bem mais brasileira do que guineense, na verdade. Eu tenho um mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, terminei esse ano no Mackenzie, e tenho uma pós em Teologia. Sou escritora, tenho 2 livros publicados. O primeiro, que é o que a gente vai falar mais hoje, né, que chama O Estigma da Cor, que é sobre o racismo a partir de uma visão teológica. Muito obrigada. Jacira, já que você comentou a respeito do seu livro, O Estigma da Cor, quando nós falamos consciência negra, do que realmente nós estamos falando? A Consciência Negra é um mês que tem como objetivo trazer luz à questão do racismo, à questão racial no Brasil. O Brasil tem umas particularidades com relação a esse assunto, no sentido histórico da coisa mesmo. Foi o país onde a escravidão moderna, a escravidão dos povos africanos, foi o mais extenso, foi o mais duradouro. Ah, é? O Brasil foi um dos maiores exportadores de escravos africanos do mundo. Tivemos quase 400 anos, 353 para alguns historiadores mais conservadores, outros já arredondam para 400 anos de escravidão no Brasil. Fora que tem outras questões, que foi um dos países onde teve mais miscigenação, né? Então o Brasil é muito específico, é um país muito específico, mas por causa da longa escravidão, nós temos nesse ano 137 anos de abolição da escravatura, mas nós tivemos 353 anos. Então, na história brasileira, nós temos mais tempo de escravidão do que tempo de abolição. E para que houvesse escravidão e ela fosse sustentada por tanto tempo, houve teorias que justificavam, que colocavam a pessoa negra, os africanos, como inferiores. Então, a partir de ciência, pseudociência, no caso, a partir de estudos como escranometria, eles mediam os crânios das pessoas negras, dos africanos, dizendo que os crânios dos negros estavam mais atrasados na evolução, então não tinha evolução, não tinha problema de bater, porque, enfim, tudo isso foi construído e isso foi naturalizado. Então, a partir dessas teses, dessas visões daquele período, foi dito que existe, na verdade, uma pirâmide com relação a valor e dignidade nas raças. Raça, na verdade, só existe uma biologicamente, que é a raça humana. Mas sociologicamente foi colocado isso, colocando-se assim a raça negra como a menos digna e tudo mais. E nisso que nasce o racismo. Essas coisas, querendo ou não são ensinadas, tipo, na escola e coisas do tipo. Tem muita gente que nem sabe que o Brasil teve quase 400 anos de escravidão. É necessário que haja conscientização nesse sentido, de entender o que é a história, como que a história retratou a pessoa negra e por que hoje em dia existe essa desigualdade racial tão grande no nosso país. Por isso que é tão importante um mês como novembro, um mês como da consciência negra, o dia 20 mais específico, porque são coisas que são fatos históricos, mas que eles estão muito presentes ainda no nosso dia a dia. De fato, ele precisa ser sempre rememorado, né? Para que não se esqueça do que se passou. A memória histórica, ela é a maior preventiva da gente não repetir os erros do passado. Então, é muito necessário a gente sempre estar se lembrando da história e dos fatos danosos mesmo que nós, enquanto seres humanos, criamos, que é para a gente não se esquecer da capacidade humana para a maldade. E justamente não se esquecendo, a gente não repeti-los. Bom, aproveitando isso que você comentou, Jacira, de existir uma raça, né, a raça humana, mas de que existem, né, na perspectiva sociológica, mais de um conceito, né, de que existe mais de uma raça, e que nós aqui realmente não concordamos, mas enfim, feito esse panorama por você, como que nós, como seres humanos, né, como uma única raça, podemos tomar atitudes práticas para que a nossa sociedade seja mais justa e mais humana, de fato? Eu acho que um dos pontos principais, especialmente para a gente da cultura ocidental, é o ouvir. A gente não é acostumado a ouvir. A nossa cultura ela é muito
de falar, a gente gosta muito de falar, mas a gente ouve pouco. E especialmente pessoas que não estão no mesmo ciclo social, não passam pelo mesmo que a gente. A gente geralmente fica nos nossos guetos, né? Todas as pessoas semelhantes, e a gente não consegue acessar dores que são diferentes da gente. E aí vai para o conceito de que aquela dor não existe. Mas não é porque eu não estou vendo, não vivo uma dor que ela não existe. Então, ouvir o diferente, ouvir o próximo é muito importante, é muito essencial. E não partir do tipo do pressuposto da ideia de que aquilo é uma frescura, daquela dor não existe. Então, quanto mais a gente tem a sensibilidade de ouvir o outro, mais nós vamos criando empatia mesmo, de entender, de poder se colocar no lugar, de poder se importar com uma outra vida, uma outra questão que muitas das vezes não me atravessa. E a partir da empatia que a gente consegue ter uma sociedade mais humana, mais solidária, mais fraterna. É a gente, de fato, sendo o que Jesus disse para a gente ser, colocando ele como grande mestre aqui, impossível não citá-lo, de que para a gente amar o outro, a gente precisa se importar com o outro. Jesus, ele diz para você se colocar no lugar do outro. Esse princípio da empatia não foi nós, enquanto humanidade, que inventamos. É algo que já é bem antigo, né? E só assim que a gente consegue, se colocando no lugar do outro, que você consegue, de fato, amá-lo verdadeiramente e assim servi-lo. Porque a nossa vida deve ser para servir o outro. De forma natural, tudo que a gente consegue, tudo que a gente quer é servir a nós mesmos, ao nosso ego. E é justamente a partir disso que nasce o orgulho e que faz com que a gente queira dominar o próximo. A lógica precisa ser invertida. Nós não devemos viver para servir a nós mesmos. É só servindo ao outro que, de fato, a gente consegue ter uma sociedade fraterna e solidária. Então, eu diria isso. Primeiramente, ouvir as pessoas. Ouçam as pessoas, pelo amor de Deus. E só a partir do ouvir que a gente vai ter sensibilidade para ter solidariedade e sermos efetivos, práticos com relação às necessidades de outras pessoas. Nossa, esse ponto que você trouxe sobre o ouvir, eu acho que você faz isso com maestria, você ensina isso com maestria, melhor dizendo, a nós, porque o seu livro, né, O Estigma da Cor, você fala muito em primeira pessoa. Então a gente te escuta a partir da sua experiência, né? Você não conta histórias em teoria ou trata de assuntos assim genericamente, você traz a sua experiência, né? E a sensação, pelo menos como leitora, é de que eu estou te escutando. Que legal, que bom ouvir isso. Eu acho que quando a gente fala sobre racismo, muitas das vezes se vê esse assunto como se fosse uma coisa etérea, como se fosse só uma matéria de faculdade, um assunto de história, e isso faz muitas das vezes que a gente perca a sensibilidade de entender que não é uma questão acadêmica, é uma questão de vida mesmo, é do viver. O racismo literalmente atrapalha a vida das pessoas, mexe com a saúde mental, mexe com a percepção que a pessoa tem de si mesma, mexe com a autoestima, mexe com a sensação de segurança, de estar seguro no mundo, que, enfim, estando numa parte mais frágil do mundo, muita coisa, primeiramente, chega para uma pessoa negra antes do resto da sociedade. Então, mexe com tudo. Então, eu percebo que tanto na academia, nas universidades, quanto também, sei lá, na própria igreja, em outros setores da sociedade, ou mesmo empresas que transformam uma questão que é humana, que é verdadeira, que é dor real, como se fosse simplesmente algo para monetizar, né? Eu vou colocar esse funcionário preto aqui porque eu sei que a sociedade está exigindo isso, não exatamente por realmente se importar, sabe? Então, eu me preocupo muito com isso, no sentido de pessoalizar a discussão para que ela não permaneça sendo etérea, sabe? Como se fosse uma coisa, sei distante lá, da minha realidade, sabe? Eu acho que isso é importante também, é essencial para trazer sensibilidade, de entender que são pessoas, sabe? Que passam por isso, por essas violências, que estão suscetíveis. Eu acho que só quando a gente pessoaliza muitas das dores também que existem no mundo,
é que a gente consegue ter sensibilidade realmente verdadeira com o tema, sabe? Entendi. Abordando então a questão do agir, para quem não sabe onde começar, o que você indica? Quanto à bibliografia, quanto a filmes, livros? Tem um livro que chama Estigma da Cor. Esse é ótimo, gente. Tem um filme muito, muito bom, tava no Netflix, não sei se ainda tá, chama Django Livre, e que tem umas partes deles que eles falam sobre o racismo científico, que eu falei, né, no início, que é essa justificativa, o senhor lá de escravo coloca uma cena bem emblemática, coloca um cérebro em cima da mesa e diz, os negros não têm essa parte que pensa e tudo mais, e aí que traz referência ao racismo científico, e é um filme muito bom. Tem um livro que eu acho que é obrigatório assim, para entender um pouco sobre o Brasil, da professora Lilia Schwartz, historiadora, professora também da USP, que chama Brasil, uma biografia. É um livro bem grandão, assim, mas que tem uma linguagem fácil até, né? Não é difícil, assim. Trazendo um pouco da fantasia, mas que tem base também histórica, o filme Pantera Negra, o primeiro é o meu favorito, assim, um filme muito bom e que tem muitas referências históricas, tem muitos pontos lá que dá para explorar. Inclusive eu utilizo ele como no livro, no Estigma da Cor. Por exemplo, tem uma parte que o Killmonger, ele era o vilão, né, do filme. E aí, quando ele é preso, né, pelo Pantera Negra, e aí, antes dele ser preso, na verdade, ele fala, olha, eu prefiro que você me mate, porque eu prefiro morrer a viver preso, tal qual os meus antepassados. E isso é uma referência histórica, porque muitos dos africanos, quando eles eram trazidos, e era um translado muito grande, né, de meses, né, no barco e tudo mais, vários deles, eles se suicidavam. Então, eles preferiam, literalmente, isso que o Killmonger falou, é uma raiz histórica, eles literalmente preferiam morrer a serem presos, acorrentados, que é o que o Killmonger fala. Fora que tem várias outras referências, uma coisa legal de Pantera Negra que traz as mulheres, né, que eram também rainhas e tudo mais, que é um resgate aí da história africana, de muitas rainhas que tiveram, que não se fala também. Falando das rainhas, tem um filme que é a Viola Davis, que é a principal, que chama Mulher Rei. Muito bem feito também, que era de um pelotão de mulheres e tudo mais, que fizeram um monte de coisas também num país africano, que eu esqueci já qual que era, mas é uma história real, verídica e muito, muito, muito boa. Ah, não sabia que era verídica. Eu já assisti, mas eu não sabia. Muito legal. E tem a autobiografia do Luther King, eu acho que é muito, muito difícil se falar sobre a temática do racismo sem trazer o Luther King, que foi aí um pastor batista, né, do século XX, que lutou contra o racismo e a segregação, né, dos Estados Unidos, mas a partir aí de uma visão mais unificadora, né, e não separatista, importantíssimo nome. E a autobiografia dele é muito, muito bem escrita. Eu gosto muito de ler o Luther King escrevendo. As pessoas conhecem mais ele como discursador, a pessoa que discursa, do que é um escritor. Mas ele é muito poeta. Ele sempre traz alusões, assim, a coisa, a raio do sol para falar sobre racismo. Enfim, eu acho incrível. Fora que ele é muito inteligente, muito inteligente. E como ele produziu, né, nos poucos anos de vida dele, porque ele viveu pouco, né? Pouquíssimo tempo. E ele produziu muito, ele fez muita coisa. E aí, trazendo do Luther King, tem um personagem aqui do Brasil que poucas pessoas conhecem, que foi a minha dissertação de mestrado, inclusive. Ele se chama José de Souza Marques. E aí, no caso, eu estou indicando a minha dissertação de mestrado. Eu sei que é uma leitura meio cansativa, né, que é leitura acadêmica, mas tem umas partes que são legais da dissertação, que você pode ver no acervo lá do Mackenzie e tudo mais. E ele foi um cara que nasceu 6 anos após a abolição da escravatura aqui no Brasil, neto de escravos. Ele era de Cascadura, Rio de Janeiro, região periférica do Rio de Janeiro. Ele foi pastor batista, membro da Academia Evangélica de Letras, patrono de uma das cadeiras, eu acho que era a 6ª cadeira. E ele foi político no Rio de Janeiro,
na época que o Rio de Janeiro era a capital do Império. Uhum. E ele era preto retinto, tipo, da minha cor, assim, mais escuro que eu, inclusive. E é muito curioso, tipo, como que ele conseguiu fazer tudo isso? A principal coisa que ele fez foi, ele fez uma escola que começou num barracão, literalmente existem fotos, e tem fotos sobre isso lá na minha dissertação. E começou num barracão e depois se tornou numa escola mesmo, com várias salas para criança, começou para criança, depois se tornou um instituto politécnico e depois virou uma faculdade. Ele já tinha falecido, virou faculdade e hoje é administrado pela filha dele. Tem virou uma faculdade que tem o nome dele, na escola, faculdade Souza Marques, muito conhecido no Rio de Janeiro, embora as pessoas não conheçam quem seja a história dele, a história do Souza Marques. E é a faculdade que tem um dos principais cursos de medicina do Rio de Janeiro. E ele sempre acreditou na educação como transformação social. Então, ele transformou vidas de várias pessoas a partir da educação. E ele não é tão conhecido, as pessoas não sabem. Ele, basicamente, ele foi o Luther King do Brasil. Por quê? Ele dizia uma mesma coisa. Primeiro que eles foram contemporâneos, né? Século XX. E ele se inspirou também, ele fala muito do Luther King e tudo mais. Mas uma coisa que é interessante é que ele fez toda essa transformação social, foi deputado mais 4 mandatos no Rio de Janeiro, recebeu muitas condecorações, embora, é curioso, né? Ele foi reconhecido, mas ao mesmo tempo ele não é reconhecido. É um paradoxo. Sim. Mas ele disse que todas as coisas que ele fez e todas as coisas que ele transformou, de todos os nomes que ele teve, todos os títulos que ele teve, o principal para ele sempre foi o fato de ser pastor. Então, ele era pastor, ele era crente mesmo, batista também, igual ao muita semelhança com o Luther King. E era plantador de igreja. Então, tipo, foi a fé dele que moveu ele. Então, eu gosto muito da história do Souza Marques. Eu acho que ele precisa ser mais conhecido no Brasil. E até, assim, falando na minha perspectiva, né? E na minha ignorância, eu não sabia da história dele até conversar com você, né? Enfim, saber do seu tema da dissertação de mestrado. E, de fato, isso é curioso, porque nós estamos no Brasil, né? Principalmente as pessoas do direito, então as próprias pessoas da Igreja Batista, né? Sabemos quem foi o Luther King, sabemos da questão dos direitos civis, né? Que ele tanto discursou e trabalhou a respeito, mas na história do nosso Brasil mesmo a gente desconhece, né? Eu realmente desconhecia. E eu descobri ele também tentando afunilar o tema do meu mestrado, conversando com minha orientadora e tal, que a gente chegou assim, mas eu também não conhecia. Eu acho que a gente do Brasil, a gente acaba sabendo muito mais a história de fora do que daqui mesmo, né? Então a gente conhece muito o Luther King, a gente ama, mas a gente teve uma pessoa que fez uma coisa, transformar uma escola que começa num barraco para se transformar numa das principais universidades de medicina do Rio de Janeiro, um negro, 6 anos após a abolição, claro, né? Ele depois, quando ele chegou no mandato, mas era o império que estava lá, né? As pessoas negras não eram bem-vindas. Como que ele chegou a ser 4 vezes deputado do Rio de Janeiro, sabe? São coisas muito significativas. E é muito triste que a gente não cultiva essa coisa de realmente ter memória histórica e com relação às coisas tão legais que existem no Brasil. Por isso, reforçando, né, até o que você disse, assim, pensei, você falando, eu lembrei que você disse no início, né, por isso é tão importante ter essa data, que é um marco, mas é um marco de memória, né, pra gente realmente rememorar aquilo que aconteceu, e quando a gente, no caso, não sabe, como eu não sabia, a gente tem a oportunidade de aprender. Né? Sim. E muito obrigada por me ensinar. Eu que agradeço. Obrigada. Pela escuta.